Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus por mais esse dia. De hoje, de um modo muito especial, nós queremos louvá-lo, por ter a presença de hoje de um grupo maior de irmãos. É claro que nós não podemos contar ainda com toda a igreja, muitos da nossa igreja fazem parte do grupo de risco pela questão da idade ou por algum problema de saúde, e nós, por mais que creiamos no Senhor, nós também temos que cuidar, até em obediência à própria palavra, nós temos que vigiar, nós temos que ser prudentes, a Bíblia diz que eu tenho que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. O crente, ele tem de fato que se cuidar em toda a situação, e essa é uma situação de cuidado, principalmente para com aqueles que nós amamos, em Cristo Jesus. Bom, vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Vamos fazer a leitura dos versos 17 ao 24. Se puder acender aí, Perivane, fazendo favor. Acender aqui. Tanto tempo já nem acha mais o apagador, Vamos fazer a leitura, então. Atos 20, versos 17 ao 24, diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar da graça de Deus. Amém. Queridos, nós estamos no mês de missões, porque é o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse mês foi tirado para toda a Igreja Presbiteriana do Brasil como o mês de missões. E a Betel segue esse calendário, E uma coisa e alguém importante em relação a missões é Paulo. Hoje pela manhã, o presbítero Damasceno trouxe uma mensagem relacionada a Paulo, em Colossenses, capítulo 1. E hoje eu quero falar um pouquinho também sobre Paulo, agora no livro de Atos, mostrando na prática. Damasceno expôs um pouco da questão teológica de Paulo, na visão dele, e agora nós vamos vê-lo aqui na prática, na sua vida missionária. O contexto dessa passagem que nós acabamos de ler, em Atos capítulo 20, ela mostra Paulo retornando da sua terceira viagem missionária. Nós somos ensinados na Bíblia que tem pelo menos 3 viagens missionárias de Paulo. Nós já estudamos aqui em outras ocasiões, pelo menos 3. Eu entendo que ele teve uma 4ª viagem missionária também, mas essa aqui é a terceira viagem missionária de Paulo. E nessas viagens ele saiu de fato como missionário, plantando igrejas, pregando o evangelho por onde ele passou. Hoje pela manhã o Damasceno falou Paulo como exemplo para a igreja, e de fato ele é exemplo nesse aspecto missionário, embora nós tenhamos muitos missionários na história da igreja, e até na atualidade, bons missionários, que têm feito grandes coisas para a glória de Deus, de fato Paulo é esse grande missionário. Ele pregou o evangelho em tantos lugares, em vários continentes, e esse evangelho
pregado por Paulo, principalmente ali na Europa, chegou até nós. Então nós temos de fato que olhar para ele com um carinho muito grande. E aqui Paulo estava na sua viagem missionária, só que agora ele estava passando por Éfeso, né, dentre essa viagem missionária, e ele manda chamar os presbíteros de Mileto, para que eles venham ter com ele, porque ele sabia da sua iminente prisão, ele sabia que só cadeia que lhe esperava em Jerusalém, sabia que eram tribulações, e ele não tinha perspectiva de vê-los novamente. Então eles vêm para lhes ensinar essas lições aqui, justamente como presbíteros, como líderes da igreja, mas principalmente como crentes, como cristãos. Porque às vezes a ideia de missionário, né, na cabeça de muitos, e nós temos visto isso aqui, temos falado sobre isso, na cabeça de muitos é de que quem deve pregar o evangelho é o pastor, ou aquele que é o missionário, que vai ser enviado para outros povos, outras culturas, outras línguas. Mas nós vamos entender no contexto da palavra de Deus, que todos nós, como cristãos, que já recebemos de graça, que já experimentamos o poder de Deus na nossa vida, que já compreendemos a graça dele e o poder em Cristo Jesus, nós também somos chamados a pregar esse evangelho. E aqui nós vamos aprender 3 lições práticas com o apóstolo Paulo sobre o tema prioridades do cristão. Prioridades do cristão. E a primeira prioridade é que o cristão é um servo do Senhor. Paulo diz aí nos versículos 18 e 19, ele diz: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Então nós vamos ver aqui que Paulo, ele conhece e dá a conhecer o seu chamado para servir. Ele não está aqui se colocando numa posição de destaque, de privilégio, de superioridade, como muitos fazem, né, porque são pastores, porque pregam o evangelho, porque têm uma igreja, conduzem como líderes, eles se acham superiores. Mas Paulo vai se dar a conhecer aqui como servo. É servo de Deus. Na verdade, se eu sou ministro, pastor, pregador do evangelho, a palavra ministro também quer dizer servo, né? Aquele que é um escravo. Literalmente nós somos chamados para trabalhar para a glória de Deus. Então Paulo se dá a conhecer aqui como servo, e ele diz: vós bem sabeis, né? E a questão é que como que ele se postou, como ele se procedeu diante deles. Não foi com soberba, não foi com arrogância, ele foi como alguém que de fato foi chamado por Deus, foi tirado do império das trevas, da ignorância que ele vivia outrora, como perseguidor do evangelho, e agora ele se entende na condição de servo do Senhor. E aqui é servir de fato ao Senhor, e como prioridade. Nós falamos aqui no domingo passado sobre o coração missionário, que inclusive será tema da nossa EBF online no sábado que vem, né? Então, o coração missionário, uma das coisas dele é que ele é adorador, é o primeiro. E aqui nós vamos ver que de fato a prioridade número 1 é o Senhor. Às vezes a ideia de que eu venho para a igreja, de que eu sou chamado para pregar, como se a prioridade fossem as pessoas. Mas a prioridade é Deus, sempre. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Nós vamos ver isso em toda a Sagrada Escritura. Se nós não entendermos essa perspectiva de que Deus é a prioridade, as outras questões, os outros atos nossos, né, com fins de culto, com fins de serviço, eles vão estar desfocados daquele que é o principal. Eu tenho que servir entendendo, eu sirvo a Deus. Paulo tinha essa perspectiva, senão ele já teria desistido. Senão muitos de nós já teríamos desistido, se nós entendêssemos que nós estivéssemos servindo a homens, as pessoas, né, a sociedade, primariamente, na primeira frustração, se desistiria dessa empreitada que Deus nos chama para pregar. E Paulo, ele então começa a pregar, e ele diz aqui com humildade, como servo, e servo com humildade. Ou seja, Paulo está dizendo aos presbíteros aqui que esse serviço a Deus ele tem que ser
colocado, ele tem que ser fundamentado na humildade. Nada de arrogância, nada de soberba para o coração de qualquer servo. Nem, na realidade, quando ele está numa função de grande importância, de pastorear uma igreja, aí é que tem que ter mais humildade ainda. Né? Se for um apóstolo como Paulo, então, né, não no sentido de hierarquia, de um ser maior do que o outro, mas de funções diferenciadas, quanto mais importante ainda é a nossa função, no sentido de ser de liderança, mais humildade é exigida de nós, da nossa parte. E Paulo entende esse aspecto aqui. Uma vez eu falei aqui sobre o navio dos fenícios. Né? Os fenícios, eles construíam navios, e eles eram experts nessa área na antiguidade. Né? E eles construíam navios de 3 andares. E no primeiro patamar ficava o comandante, né, o capitão, né, o pessoal, e no outro ficava um grupo também de maior privilégio, mas lá embaixo, no primeiro, lá no fundo, que nem aparecia que era aquele primeiro andar, né, lá de baixo, ficavam os trabalhadores, que eram chamados de operetas. Eles é que remavam o barco quando, porventura, o vento falhava, a vela não conseguia levar, eles remavam o barco. Mas, de longe, essa parte ficava no fundo. Na água não via, só viam os 2 andares. Então, é assim que Paulo está dizendo que nós somos, como esses operetas aqui. Não aqueles que são vistos, não aqueles que são colocados no topo, mas é aqueles que ficam lá no fundo. É o que faz a obra andar, é o que trabalha, é o que prega, é o que age, mas não são aqueles que são vistos para serem honrados e glorificados de alguma forma. Então Paulo está dizendo, com a humildade. Operetas, imagine nós nessa condição. É assim que nós somos chamados. Mas muitos vivem numa vanglória, numa soberba, numa arrogância por estarem pregando o evangelho, como se eles fossem melhores do que os outros lá fora. Nós não somos. Na realidade, nós somos agraciados, mesmo não merecendo nada. Esse é o princípio do evangelho, e Paulo vai nos ensinar que nós devemos fazer isso com humildade, como um servo de Deus. Essa é a prioridade primeira. Você é servo de Deus? Você se entende na condição de servo ou de alguém que quer ser servido? Porque a nossa natureza humana, pecaminosa, naturalmente ela quer ser servida. Mas Jesus nos tira do império das trevas para sermos servos. Prioridade número 1 do cristão. A segunda prioridade é que ele anuncia coisas proveitosas aos irmãos. Verifiquem o versículo 20, diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e de casa em casa. Então Paulo está dizendo aqui que ele anunciava, e ele não anunciava qualquer coisa, anunciava coisas proveitosas, e sempre, diz aqui, e amplamente, ou seja, jamais deixando de vos anunciar. Então era uma prioridade para Paulo também. Essa é a número 2 aqui que nós estamos destacando nessa mensagem no versículo 20. Então o cristão nunca deve perder de vista essa oportunidade de poder ser bênção na vida dos irmãos, de ser proveitoso na vida dos outros. E esse período de pandemia, muitos infelizmente têm deixado de passar despercebido ou passar em branco as oportunidades que Deus tem nos dado. Enquanto tantos estão agoniados aí, perplexos com tudo que está acontecendo, amedrontados, ou enclausurados de fato, né, como muitos de nós ficamos nesse tempo todo, né, mas sem poder anunciar, perdendo a oportunidade de falar. Então nós temos que anunciar coisas proveitosas uns para os outros. Nós temos aproveitado a mídia social, né, aqui na nossa igreja, para orarmos junto com os irmãos. Às vezes a irmã que não pode, né, e às vezes ela está lá abatida, nós começamos a orar, daqui a pouquinho ela fica boa. Pastor, eu vou fazer um exame, vamos orar aqui pelo meu exame. Aí no outro dia, na outra semana, pastor, foi uma bênção, o nosso exame deu tudo. A pessoa revigora, ela renova, porque há uma palavra sempre de incentivo ali, vai dar tudo certo, porque Deus está no controle, Ele é Senhor. Então nós temos que anunciar coisas proveitosas para as pessoas. Isso, né, de fato vai interferir em muitos assuntos que nós conversamos no nosso dia a dia. E nós conversamos sobre muitas coisas. Conversamos.
Veja só, o assunto principal hoje é pandemia, né? É política, né? O assunto agora também, o pessoal que gosta de futebol está retornando o futebol, já começa a ter esse assunto, e nós podemos conversar sobre tudo isso, mas se nós perdermos a oportunidade de ser uma bênção na vida do irmão, falando uma coisa proveitosa para ele, né? Ele vem falar do Corinthians lá, que o Corinthians ganhou, não perdeu, não sei, o Palmeiras ganhou, perdeu, não sei. Então, você não pode perder a oportunidade de falar coisas boas para ele, né? Sobre a esperança em Cristo, sobre a vida em Cristo. Então, coisas boas sempre o cristão vai ter para falar. E é interessante que Paulo diz aqui que ele anuncia isso publicamente e também em particular. Não era uma coisa velada. Todo mundo sabia que Paulo pregava, que Paulo ensinava, que ele era crente, e ele fazia isso anunciando publicamente, nas ruas, nas praças, né? Nos lugares onde havia um aglomerado de pessoas, mas também ele diz aqui de casa em casa. Nós estamos sentindo falta disso agora, de estar em casa, né? De ir pregar o evangelho na casa do irmão, como Paulo fazia. Né? Aqueles que não faziam não vão sentir falta, né? Mas a gente tinha esse costume, né? Pelo menos aqui, toda semana nós estávamos na casa de um irmão, fazendo uma reunião de oração, um culto, orando pela família, chamando os vizinhos. Uma vez por mês também era toda semana, né? Toda semana, a semana inteira, na primeira semana do mês, né? Alguns aqui já até devem ter esquecido, era aí mesmo, pastor, né? Depois de 5 meses, né? Mas era, e nós estamos sentindo falta, e Paulo fazia isso, de casa em casa, publicamente ou de casa em casa, ele estava sempre anunciando coisas boas, né? Só da igreja ir na casa, estar ali, é um momento pequeno, simples, né? Tem um momento gostoso de comida ali, né? Mas o principal é o momento da palavra, um momento onde há uma confraternização, e nós vamos animando, incentivando, exortando, né? Motivando uns aos outros ali, e tudo isso é bênção. E Paulo não perdia essa oportunidade, né? E nós oremos para que Deus nos abra novamente essas portas. Se você não sentia falta disso, agora deveria sentir. E se está sentindo agora, quando voltar, deve abraçar essa ideia de estar sempre de casa em casa anunciando coisas boas e proveitosas, como um crente, como um servo humilde do Senhor. Amém? Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que a terceira prioridade dele é de que ele evangeliza os não crentes. Ele não tem prioridade apenas de anunciar coisas proveitosas para os irmãos, como ele diz aqui, e ele ia e visitava os irmãos, mas também ele evangeliza os não crentes. Veja só no versículo 21 agora. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tanto como, a ideia de tanto como, ela é expressa, por exemplo, lá em Atos capítulo 1, capítulo 1, versículo 8, no chamado de Deus ali, e recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, essa ideia de tanto quanto, é aqui e lá. E aqui também traz a ideia de sem acepção. É sem acepção mesmo. É para todas as pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui justamente que nós, como cristãos, temos que pregar o evangelho para todos aqueles, sejam gregos, sejam judeus, aqui no caso, sejam aqui de uma outra nação, de qualquer povo. Lá em Atos vai dizer que é todos os lugares, até os confins da terra. Jesus diz que é toda criatura, né? Ou então todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, de toda forma, nós não podemos fazer acepção de pessoas e somos chamados a evangelizar, tanto os que são de perto, quanto os que são de longe, e também sem acepção e sem negociação. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 27, quando ele diz, falando sobre o arrependimento e a fé. Se por um lado ele se preocupa em evangelizar o não crente, ele não negocia o princípio da palavra de Deus. Ele não deixa de anunciar coisa que é verdade, não é só coisa proveitosa no sentido de que vai massagear o ego dos homens, né? Hoje, muitas vezes, as pessoas, eu quero pregar o que agrada a igreja. Nós vamos ser chamados de falsos profetas, se fizermos isso.
Nós temos que anunciar a verdade de Deus, a palavra de Deus. E Paulo anunciava o evangelho. Nem todo mundo gostava. Ele foi apedrejado, ele foi perseguido, teve que sair corrido várias vezes, né? Então ele passou por duras situações porque pregava o evangelho e não negociava. E aqui ele está chamando ao arrependimento, pregando sobre arrependimento, sobre a fé, ou seja, sem mudar. Arrependimento traz a ideia justamente de quem nós somos e de quem Cristo é. Então Paulo apresenta Cristo aqui. Ele diz, pregando Cristo, né, como Senhor, como Salvador e como único e suficiente Salvador. A ideia não é de pregar religião, não é de pregar a nossa igreja, uma denominação, né, porque nós não somos exclusivistas, nós não somos os únicos salvos sobre a terra, né, está longe disso, mas há tantas igrejas, então nós não anunciamos igreja, porque a igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo. E precisamos pregar a palavra tal como ela nos foi entregue. Porque muitas vezes as pessoas acham que se eu massagear o ego da pessoa que está ouvindo o evangelho, ela vai aceitar a Jesus. Lê do engano. Porque somente a palavra de Deus é quem tem poder para poder entrar e transformar vidas. Então nós temos que pregar a palavra. Então Paulo vai mostrar aqui, justamente quando ele fala de arrependimento, mostrando qual é a nossa real natureza, a nossa situação pecadora. A nossa situação é de pecadores. Ou seja, e quando nós vamos anunciar o evangelho, esse é um princípio. Como você vai falar de Jesus para alguém que nem se entende como pecador? Então Paulo primeiro vai dizer, eu anunciei sim arrependimento. Cheguei para aqueles que estavam aí, vivendo no pecado, em desobediência, rumando para o inferno, e chamei-os ao arrependimento. Ou seja, há uma mudança de direção, há uma mudança de mentalidade, há uma conversão genuína, a abandonarem os seus pecados. Então é isso, Paulo diz que é necessário um arrependimento, ou seja, uma mudança de atitude. Nós somos chamados a isso significa mudança de rumo, a conversão genuína. Foi isso que Paulo pregou, sem negociar o princípio da palavra de Deus. E a resposta ao evangelho, ela vai envolver, de fato, tanto a questão do coração, como a questão da mente, ou seja, a emoção e também o intelecto. Porque quando eu me achego a Cristo, quando eu ouço o evangelho, e ele tem que tocar no meu coração, ele tem que me levar à tristeza pelo meu pecado, emocionalmente, mas também deve mexer com a minha mente. Eu tenho que entender por que eu estou triste. Eu estou triste porque eu ofendi a Deus, porque o meu pecado estava me levando para um caminho de perdição e que desagrada a Deus. Então isso me leva a tristeza emocional, mas me leva também uma consciência de que eu preciso de mudança. Então o arrependimento passa por essa parte emocional, mas também psicológica, intelectual. Né? Não é uma fé sem razão. Eu sei em quem eu tenho crido e eu preciso saber por que eu estou, né, em quem eu estou em Cristo. Eu sei o que Cristo fez, eu sei por que Ele morreu pelos meus pecados. Isso é triste para mim. Então aí vai ter uma resposta, uma mudança de arrependimento genuíno e sincero. E Paulo, então, quando ele está dizendo, eu anunciei tanto a gregos como a judeus, ele não foi falar da religião dos gregos, ele não foi falar da religião dos judeus, ele foi falar de Cristo. E ele pregou a Cristo, que era o único e suficiente Salvador. E é preciso nós entendermos duas perspectivas relacionadas ao arrependimento e da fé. A primeira é de que a pessoa, de fato, quando você prega o evangelho, ela precisa responder. Ela vai responder, né, ou não, né, baseado na sua responsabilidade pessoal. Isso é uma perspectiva horizontal. A pessoa responde, mas uma perspectiva vertical entre nós e Deus, nós sabemos que para que a pessoa creia no Senhor, é preciso que haja uma operação do Espírito Santo também no seu interior. Lembremos que ela está morta nos seus delitos e pecados. Você está pregando o Evangelho e vamos pregar para aqueles que não aceitam a Jesus. É isso que Paulo estava fazendo. Os crentes, ele trazia coisas proveitosas, edificantes. Para o não crente, ele pregava o Evangelho, anunciava que Jesus é o único e suficiente Salvador. Né? Então ele pregava e a gente sabe que essa pessoa que não é crente,
ela ainda não nasceu de novo, ainda está morta nos seus delitos e pecados. E então, quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito de Deus opera, então aí há um arrependimento. Ele mesmo é quem, a Bíblia diz que é o próprio Espírito, que a fé é dom de Deus, ele é que opera isso em nós, no nosso coração, nos trazendo vida, abrindo os nossos olhos espiritualmente. Então ele opera. Então, tanto no aspecto horizontal, há uma responsabilidade da pessoa de responder ao Evangelho pregado, como também no aspecto vertical nós vimos que há uma ação sobrenatural de Deus, que sem ela, ninguém vai até Jesus. Sem essa ação do Espírito de Deus, primeiramente, abrindo os nossos olhos, de quem está morto nos seus delitos e pecados, não iria acontecer salvação nenhuma. Então, é preciso nós entendermos nesse aspecto. Então, Paulo tinha prioridade para com os não crentes também, de anunciar tanto a gregos quanto a judeus. Mas isso ele fazia no versículo 24 com abnegação. Com abnegação. Se nós ficarmos presos no nosso mundo, nas nossas necessidades, certamente nós não vamos sair para pregar o Evangelho. Se nós ficarmos presos ao nosso comodismo, e essa pandemia está fazendo isso com muita gente, está prendendo no comodismo, gente que, por exemplo, vinha todos os domingos, pelo menos os domingos, já começa a ter dificuldade agora. Ah, não, estava tão bom. É igual criança que está falando, beleza, não vai ter aula. As crianças, e parece que tem crente adulto dizendo, já vai voltar a igreja, já vai voltar o culto. Infelizmente, pode até não dizer de forma explícita, mas às vezes o coração, porque o coração é enganoso, e essa pandemia está gerando uma incredulidade em muitas pessoas, frieza espiritual em muitas pessoas. Houve uma pesquisa nos Estados Unidos, eu estava vendo, agora nesse período, diz que há um número muito grande de pessoas que não está voltando para a igreja. Um número muito grande, ou seja, se nossa igreja já não era muito grande, uma igreja relativamente pequena, mas imagina se uma parte não volta, nós vamos sentir. E uma igreja grande, onde muita gente não vai voltar, o problema não somos nós aqui, não são os que vão ficar. Triste é ver a realidade desses. Quando a Bíblia fala que nos últimos dias a fé se esfriará de muitos, e o amor também se esfriará de quase todos, essa é a realidade que nós estamos encontrando. A pandemia às vezes vem para poder provar a fé das pessoas. Eu lembro de uma ilustração, uma ilustração contada, onde o pastor estava pregando e a igreja estava lotada, e de repente chegaram alguns homens encapuzados com armas em punho, com metralhadora, alguma coisa assim, parecendo uma metralhadora, não era de brinquedo, mas eles chegaram com ela lá, e pegaram e apontaram e falaram, olha, quem for crente vai morrer hoje, quem não for crente pode sair. E saiu um monte de gente e ficaram poucos lá, pouquíssimos. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui não, mas a pandemia é parecida com isso. A pandemia coloca esse mesmo terror, esse mesmo medo. Você é ou não é servo de Deus? Você está preparado para servir a Deus? Você é prioridade para você, ou você não consegue abrir mão de si mesmo? Abnegação é o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha só, Paulo, é isso que nós precisamos hoje, dessa abnegação. Eu sei que tem gente que está no grupo de risco e tem que se cuidar, como eu disse aqui no início, mas não é esse o caso de muita gente também não. Muita gente está indo na feira, num aglomerado, vai no supermercado várias vezes na semana, anda no meio das lojas, no meio das ruas, anda de ônibus lotado, mas aí para vir para a igreja não pode, ou não quer. Então é preciso diferenciar entre aqueles que de fato fazem parte de um grupo de risco e que precisa ser cuidado, e daqueles que estão frios, fracos na fé.
e que não abrem mão de si mesmos, não abrem mão do seu conforto. E a Bíblia diz, Paulo nos ensina que é com abnegação. Nós temos que ter prioridade para com Deus, para com o nosso irmão em Cristo e para com os não crentes, abrindo mão de nós mesmos, contanto, ele diz, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E eu fico lembrando, como nós estamos na conferência missionária, dos servos de Deus, missionários, e não é só no período de pandemia que está correndo risco, não. Eles vão para o Oriente Médio, vão para outros lugares onde é proibido pregar o Evangelho, e eles vão com o risco da vida deles, ou seja, risco de morte, de fato. E eles vão e pregam o Evangelho, e muitos têm morrido até os dias de hoje, e não negam a Jesus. No entanto, às vezes uma pandemia, que eu não estou desprezando, não menosprezando essa pandemia, eu sei que ela é séria e temos que tratar com seriedade, mas às vezes o terror que ela causa no coração das pessoas, dos crentes, é muito grande, e que coloca a fé em prova. E é preciso que nós sejamos prudentes com relação a tudo, mas que continuemos crendo, confiando. Nosso Deus é Senhor, nós cantamos aqui que Ele é soberano. É esse Deus que eu creio, e é esse Deus que Paulo estava pregando. Ele estava ensinando sobre o plano de Jesus desde o início. O plano de Deus não começou aqui, é eterno. Deus tinha um plano de Cristo antes da fundação do mundo, então é um Deus soberano, que veio trazendo todas as coisas, desenrolando tudo no decorrer da história, conforme o conselho da sua vontade. Então nós podemos e devemos confiar nesse Deus. Nós não estamos falando aqui de um homem, nós não estamos falando aqui de um ídolo. A Bíblia trata de Deus como sendo de fato soberano, e eu preciso crer. Então a minha vida, se eu vou perder a minha vida por causa de um vírus, eu posso perder a vida dentro de casa, posso perder a vida numa queda, num assalto, posso perder a vida. Deus não precisa de uma pandemia para tirar a vida do cristão. Na realidade, a vida do cristão, a Bíblia diz que nem um pássaro cai sem a permissão dele, cai por terra, nem um pardalzinho cai sem a permissão dele, sem o consentimento dele. Então, Deus está no controle da vida de um pequeno pássaro, quanto mais da vida dos filhos dele, por quem Cristo morreu. Então isso deve levar-nos a confiar no Senhor, com pandemia ou sem pandemia, né? Com perigos lá fora, de assaltos ou não, seja de crise ou não, a nossa confiança deve estar em Deus, em Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a compreender essa verdade, né? E nós possamos de fato, como nós vimos aqui, né, aprender com o apóstolo Paulo. Ele era de fato um missionário,